na época, então, tinha 2 anos de Japão, mas eu já me virava bem. Já consegui. Você já trabalhava, já fazia tudo? Já. Você já chegou trabalhando ou não? Já, e eu sempre trabalhei muito. Eu comento que quem nasce camelo, eu tenho uns ditados, né? Os ditados meu. Não é ditado popular, é ditados meus. Eu falo que quem nasce camelo, morre camelo, não vai morrer outro bicho. E essa Sanai trabalha, gente do céu. Aí, eu que tô um pouquinho, agora nessa quarentena, um pouquinho mais intenso aqui com a família Massafelli, eu consigo ver que esse pessoal trabalha, viu? Olha, não é brinquedo não. E aí, então, eu sempre fui agitada, eu sempre dormi pouco. E mesmo depois de ter ido pro Japão, então eu trabalhava, nunca trabalhei num lugar só. Eu trabalhava das 8 às 5 em um lugar, depois das 7 até meia-noite em outro. Nossa! E aí não tinha vida, né? Só trabalhava. As horas de sono sempre foram poucas. Mas, assim, eu acho que eu não consigo não viver assim. E outra, eu fazia porque eu queria conquistar minhas coisas, né? Então, e conseguiu juntar dinheiro nessa época? Enquanto solteira, né, a gente junta dinheiro, tudo. E aí depois vem filhos, aí vai mudando, né? Toda o que você ganha, você vai mudando o foco, né? Eu falo assim, tudo, né? eu fui que eu queria voltar, sim, para comprar um carro. Só que aí no meio do caminho vai acontecendo outras coisas. Por isso que eu falo assim, é igual agora na situação que a gente vive, tá passando por esse momento. Como vai ser amanhã? Eu falo assim, eu sempre fui uma pessoa que eu vivi mais o hoje. Eu nunca me preocupei muito com amanhã. Eu não sou uma pessoa eu quero ter uma casa. Naquela época eu queria ter um carro, né? Era o teu sonho maior. Eu queria ter um carro. Mas aí que eu cheguei no Japão, e eu sempre comento, eu falo que Deus faz tudo bonitinho, né? Tinha uma lei que para você tirar a carteira de habilitação lá no Japão, usando a carteira de habilitação daqui do Brasil, você tinha que ter 6 meses de carteira aqui do Brasil para poder fazer ela valer lá no Japão. Sim. Você acredita que eu não sabia dessa lei, mas a minha carta tinha 6 meses certinho? Nossa, Sanai, tem umas coisas que é destino. Não, então, e aí, na época eu nem tinha pensado que eu cheguei em novembro, aí quando foi em março, o meu irmão falou assim, vamos tirar a sua carta? Eu falei assim, pra quê? Ele falou, não, olha que praticidade. Ele, não, tem um amigo meu que tem um carro e ele não quer mais, aí você só paga, tipo o IPVA, você só paga o imposto do carro e aí a gente passa pro seu nome. Aí eu falei assim, nossa, mas vai mesmo fazer isso? Ele não queria o carro? Ele ia te dar? Ele ia jogar fora, então do que jogar fora... Gente, que coisa, né? No Japão é muito diferente, né? É diferente. Aí eu fui tirar a carta e com cara, coragem, e na época que o meu irmão, como ele tinha ido antes, acho que ele foi em 1989, 88, por aí que ele foi. Então ele tinha ido antes. A carteira de habilitação dele, ele não precisou fazer prova, nenhum teste. Só era feito assim, exame de vista e já mudava a carteira para japonesa. No meu, já tinha mudado as leis e aí eu precisava fazer a prova. Tinha uma prova prática. Não tinha prova escrita, mas tinha prova prática. Sempre se lascando. Mas assim, eu passei em primeira, tá? Tá, você tá falando, eu acredito. Não, e foi engraçado, porque a empreiteira levou 7 pessoas no mesmo dia que eu ia fazer a prova, fomos em 7. Desses 7, eu era a única mulher. E aí, o agente da empreiteira, que foi nos acompanhando, ele pegou e ainda desfez, tipo, achou de mim. Que você não ia passar, ele falou assim, porque era mulher. Porque eu era mulher. Aí eu falei assim... É normal acontecer isso, né? Quer bater uma aposta que eu passo? Aí ele falou assim, então tá, valendo uma janta. Eu falei, então já separa o dinheiro, você vai ter que pagar uma janta pra mim. Aí, dos 7, eu era a única mulher, só 2 passaram. Eu e mais um homem, né, no caso. Só eu e mais um. E
eu tive um deslize, só que o interessante é porque eu soube explicar o porquê eu tinha errado. Porque, tipo, eram as noções básicas. Chegar, tinha que arrumar o retrovisor, né? Você colocar o cinto e tal. E aí, na hora que eu fui mudar a marcha, eu fui engatar a segunda, entrou quarta. Então o carro dá aquelas puladinha. Né? Aí eu pedi desculpa, eu falei assim, é porque no Brasil a gente não muda a marcha com a mão esquerda. Aí o condutor do lado falou assim, verdade, né? E lá no Japão você muda, você senta do lado errado. Não. Você entendeu? Ao contrário do Brasil. Entendi. Você então, senta do lado direito. Isso, você não tem essa prática. Eu, pelo menos, não tinha, né? E aí, então, ele falou assim, entendi. Bem explicado. Aí, quem tava? Porque, assim, você ia fazer a prova e tinha um junto. Aí, o que tava acompanhando para fazer o percurso, ele ainda comentou. Ele falou assim, acho que você reprovou porque engasgou na marcha, né? Aí eu falei, mas acontece por conta disso. Porque você... E não tinha uma aula igual você faz na autoescola nem nada. Já era... já era o exame. Você não fez nenhuma aula antes? Não. Nem treinou fora da lei? Não. Também não. Então, aí ele pegou e ele me aprovou por conta disso. Porque ele falou assim que era importante você saber falar também, né? Porque, e na hora que acontecesse um acidente, alguma coisa, você saber se comunicar com a pessoa. E pelo menos essas coisas básicas eu sabia. Então, ele tinha me aprovado. Ai, que bacana. Aí você conquistou o seu carro, lá no Japão. Só que de imediato eu ainda tinha receio. Então, por um bom tempo, eu andei de ônibus, bicicleta. Mas, assim, o carro mesmo eu só fui pegar no outro ano. Que aí eu fui começar a dirigir. E ainda mais por você ter essa inversão, né? De sentar do outro lado, de mudar a marcha com a mão esquerda. Até você se acostumar. Eu acho assim que as ruas de lá são diferentes, tudo. Foi esse prazo de adaptação mesmo. Mas... E aí isso foi nesse período de 2, 3 anos? Isso. Que você chegou lá, começou a trabalhar. Isso. Aí ganhou o carro. E aí como que são as coisas, né? Eu ganhei, eu tinha passado... No fim eu acabei nem usando o carro. Meu irmão usou um tempo e esse carro eu não usei. Eu acho que tudo assim que vem muito fácil, a gente não dá valor, né? Isso é verdade. Aí depois... Mas se tiver algum amigo aí que quer me dar um carro, viu? Eu valorizo. Mas aí então, depois eu comprei o meu primeiro carro, sabe? Parcelinhas muito suadas, mas paguei meu carro. E aí eu comecei a dirigir e aí não parei mais. Aí tanto que o serviço que eu fazia, eu dependia do carro porque eu precisava me locomover. Eu ia para várias cidades, então eu precisava do carro. E aí não parei mais, né? O carro era algo assim de necessidade já. E foi, acho que dos bens mais caros que você conseguiu conquistar no Japão foi o carro? Caso você não chegou a comprar. Não. Igual eu comentei, eu nunca fui materialista em querer ter casa. A única coisa que eu quis, assim, né, eu me esforcei para fazer ainda foi o visto permanente, porque eu achei que era uma praticidade. Mas em termos de bens materiais, assim, não. Nunca fui. E o visto permanente foi importante porque você foi ficando lá ao longo dos anos. E aí vai te dando uma certa regalia, assim, em termos de você não ter que ficar de 3 em 3 anos correndo atrás de documentação. Teve o lado bom, sim. Ai, que bacana, Sanai. Que bacana. Então acho que esse fica um primeiro vídeo legal aí, pra gente poder contar um pouquinho do começo da história da Sanai no Japão. Mas tem muita travessura. Muita história, né, Sanai? Nossa, muita. Mas eu acho que deu pra deixar um gostinho de água na boca aí, né? Tem. Vixe, depois uma hora nós vamos contar, né? Acho que a parte mais legal mesmo, até pra mim, que era uma experiência nova, porque cada fase foi uma experiência. Essa aí foi o começo, quando chegou tudo. Mas daí depois vem aquelas fases de conhecer melhor o Japão, depois a mudança já de vida, porque aí você começa já aquela vida de filhos.
Tudo vai mudando, tudo tem uma etapa na vida da gente, Ai, né? que gostoso. Acho que dá pra gente fazer um documentário bem bonito aí da história da Sanai, né? Será? Vamos ver. Ela já me contou aqui nos bastidores várias histórias que a gente vai ter que gravar, Sanai. Ai, Não tem meu Deus do jeito, céu. não. Tem uma da gravidez, gente do céu, que olha, só pra dar risada dessa japonesa. E aí é igual ainda, né? Eu vou até fuçar lá os álbuns lá, porque tem fotos. Vamos ver se a gente consegue no meio do vídeo postando as fotos? Nossa, vai ser Depende bacana, da produção aí, hein, produtor? Então, gente, obrigada por vocês terem assistido a gente. E fica a dica, compartilha aí o nosso canal. Vai ter várias histórias interessantes nessa Sanai. Para quem quer ir para o Japão, para quem sonha em ir para o Japão, acho que a Sanai consegue dar muitas dicas, ensinar muita coisa, né? Eu acho que vai ser uma experiência bacana. E assim, não só minha, mas também assim, esse bate-papo informal, né, Fábio? Claro, Fábio também tem um monte de experiências aí. Eu falo assim que é uma experiência que a gente pode estar compartilhando com vocês que assistem a gente, que curte a gente, né? História e aventura a gente tem nessa Nossa. A gente se conhece há pouco tempo. 1 ano e meio, 2 mais ou menos? 2 anos, né? Mas é muita história, né, Sanai? O nosso santo bateu, né? Bateu. E a gente é meio doido igual, né? Igual, né? Ai, pessoal, amigo então, pra toda horas, né? É verdade. Tamo junto. E aí, junto, então, com quarentena ou sem quarentena. Quem puder ajudar a divulgar nosso canal, #Papeou, se inscreve, ativa o sininho, né? Convida os amigos, né? Vai compartilhando o nosso canal. Obrigada, gente. Tchau, Tchau. obrigado.